Fui demitido na véspera da adoção do meu filho. Tudo começou com uma ligação. Eu estava no meio do corredor do fórum, com meu coração disparado, esperando a juíza nos chamar para assinar os papéis da adoção. Depois de mais de 3 anos de espera, finalmente estávamos prestes a nos tornar oficialmente pais. Eu e minha esposa já tínhamos preparado o quartinho, comprado o berço e até costurado à mão o nome do nosso filho na mantinha azul que seria entregue a ele no primeiro dia em casa. Era o momento mais importante da minha vida. Mas aí o telefone tocou e tudo mudou. Do outro lado da linha, a voz do meu chefe soava fria, seca, mecânica. Você pode vir até a empresa ainda hoje? Precisamos conversar com urgência. Eu hesitei. Queria dizer que não podia, que aquilo podia esperar, mas algo me dizia que aquele tipo de ligação nunca traz coisa boa. Então, inventei uma desculpa. Para a minha esposa, beijei sua testa e fui direto para essa empresa. O caminho até lá parecia mais longo que o normal. Cada semáforo, cada curva, parecia me arrastar para dentro de uma tempestade que eu não via, mas sentia. Quando cheguei, a assistente me pediu para aguardar na recepção. Vi colegas me olhando estranho, desviando o olhar. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Depois de quase 1 hora de espera, fui chamado. Entrei na sala da diretoria e ali estava ele, meu chefe, o diretor financeiro e a advogada da empresa. Nenhum sorriso, nenhum aperto de mão, nenhuma formalidade. Só palavras, frias e um envelope pardo sobre a mesa. Estamos encerrando seu contrato. Você entende que é apenas uma decisão administrativa. Só isso. Nenhuma explicação plausível, nenhuma consideração. Tentei respirar fundo e perguntei: vocês sabem que estou no processo final de adoção, não sabem? O diretor nem levantou os olhos. Só respondeu: sim, mas isso não muda a nossa decisão. Aquilo me destruiu. Eu me dediquei àquela empresa por quase 8 anos. Cheguei a trabalhar virando noites, cobrindo buracos que não eram meus, resolvendo pepinos que ninguém queria pegar. E no momento mais importante da minha vida, eu fui descartado como se fosse lixo. Voltei para o fórum com os olhos vermelhos, mas segurei a emoção. Eu não podia deixar minha esposa perceber o que tinha acontecido. Assinamos os papéis. Saímos com o coração explodindo de alegria e ansiedade. Mas por dentro eu estava quebrado, demitido, sem aviso, sem salário garantido e agora com um filho para criar. Naquela noite, depois que minha esposa dormiu, eu sentei no sofá com os documentos na mão, encarando o nada. E então me lembrei de uma conversa antiga. Um almoço, anos atrás, quando conheci um investidor que falava sobre sua nova aquisição. No setor de tecnologia. Na época não dei importância, mas aquele nome era exatamente o nome da holding que controlava essa empresa onde eu trabalhava. E esse investidor era alguém que eu conhecia bem, muito bem. Tão bem que ele me chamava de irmão. O que ninguém naquela sala fria da demissão sabia é que o dono da empresa, o verdadeiro dono, era alguém com quem eu tinha um laço que eles jamais poderiam imaginar. E bastou uma única ligação para tudo começar a mudar. Agora me conta, o que você faria se fosse demitido no dia mais importante da sua vida? Já passou por alguma situação parecida? Comenta aqui embaixo e me diz de qual cidade você está assistindo. E claro, deixa seu like porque a história só está começando. E o que vem depois vai fazer você olhar para demissões com outros olhos. A verdade é que eu nunca fui de ter sorte fácil. Tudo o que conquistei na vida veio depois de muito esforço, muito não na cara e muitas portas fechadas que eu precisei derrubar aos poucos, sem fazer barulho. Cresci numa casa simples, com meus pais fazendo de tudo para manter as contas em dia. Meu pai era motorista de caminhão e passava dias fora de casa. Minha mãe trabalhava como costureira. Eu aprendi cedo que se quisesse algo, teria que correr atrás. Não podia esperar que a vida fosse generosa comigo. Quando entrei na faculdade de administração, me lembro de passar as noites estudando enquanto trabalhava como estoquista durante o dia. Foram anos difíceis, mas eu consegui. Me formei
Entrei em uma empresa pequena como assistente administrativo e fui crescendo. Aos poucos, com muito trabalho, fui sendo reconhecido. Quando cheguei na empresa atual, me senti finalmente valorizado. O salário era bom, o ambiente parecia saudável e, o mais importante, eu acreditava que ali era possível construir uma carreira sólida. Meu chefe direto, que mais tarde se tornaria meu maior pesadelo, no começo parecia apenas um cara exigente, metódico, meio frio, mas justo. Pelo menos era o que ele deixava transparecer. Eu não fazia ideia de quem ele realmente era. Do lado de fora do escritório, minha vida pessoal também começava a tomar forma. Eu e minha esposa havíamos passado anos tentando engravidar. Consultas, exames, tratamentos, esperanças que se renovavam e depois desabavam. Foram anos dolorosos, até que finalmente decidimos que a paternidade não precisava acontecer da maneira convencional. Entramos na fila da adoção. E quando recebemos a ligação da vara da infância dizendo que tínhamos sido escolhidos por uma criança de 3 anos, eu chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. Aquela era a nossa vitória, nosso milagre. E isso aconteceu justamente numa fase em que dentro da empresa eu vinha batendo recordes. Fechei 3 contratos grandes, liderei uma transição delicada entre departamentos e fui elogiado em reuniões com o alto escalão. Tudo indicava que, pela primeira vez, minha vida pessoal e profissional caminhavam lado a lado em harmonia. Por isso, quando aquela demissão caiu sobre mim como uma bomba, foi impossível não me sentir traído. Tudo aquilo que construí, todo o esforço, cada madrugada extra no escritório, todas as vezes que deixei de ir a uma consulta com minha esposa para resolver um pepino da empresa. Tudo foi ignorado com um simples: "Você entende que é uma decisão administrativa, certo?" O mais cruel foi ver no rosto do meu chefe que ele sabia exatamente o que aquela demissão significava para mim. Ele sabia que eu estava a poucos dias de trazer meu filho para casa. Ele sabia que o processo de adoção exige estabilidade financeira, que qualquer movimentação brusca poderia atrapalhar tudo. Mas ele não se importou. Na verdade, parecia satisfeito, como se aquela demissão fosse pessoal. E talvez fosse. Comecei a pensar em tudo o que tinha feito nos últimos meses. Será que eu cometi algum erro grave? Será que alguém jogou meu nome na fogueira? Ou será que, de alguma forma, ele já sabia que eu tinha uma conexão que poderia incomodar? Foi aí que, mexendo em uma das pastas antigas no meu e-mail, encontrei um convite para um almoço de negócios que havia acontecido 2 anos antes. Lembro que na época fui chamado de última hora para acompanhar um executivo estrangeiro que estava conhecendo empresas do nosso grupo. Foi um evento discreto, informal, mas muito importante para a empresa. E naquele dia, no restaurante, tive uma conversa com um dos investidores que estavam de olho no nosso setor. Ele foi gentil, atencioso e até pediu meu número pessoal. Na época, achei que era só cortesia, mas aquele homem era o verdadeiro dono da holding que controlava a nossa empresa. E ele lembrava de mim. Eu só não fazia ideia do quanto. Naquela noite, sentado no sofá com aquele e-mail antigo aberto no celular, eu não conseguia tirar uma coisa da cabeça. Será que aquele investidor ainda lembrava de mim? Lembro que ele elogiou minha postura durante o almoço. Disse que gostava de pessoas discretas, que observam mais do que falam. Eu, meio tímido, só agradeci. Mas o que eu não sabia naquela época era que aquele elogio não era à toa. Ele era um dos principais nomes por trás da holding que compraria a empresa onde eu trabalhava. Ou seja, ele não era só um investidor. Ele era, na prática, o verdadeiro dono de tudo. E naquele almoço, ele pediu meu número de WhatsApp. 2 anos depois, aquele contato ainda estava salvo no meu celular com um nome simples: Henrique Almoço BSB. A dúvida me corroía. Mando mensagem ou não? E se ele nem lembrar de mim? E se eu parecer desesperado? Mas quando olhei para o berço vazio, no canto do quarto que ainda cheirava a tinta fresca, percebi que não tinha escolha. Respirei fundo e escrevi: "Boa noite, Henrique. Não sei se ainda lembra de mim. Trabalhei na linha de frente da transição da área financeira da Empatec.
Nos conhecemos naquele almoço em Brasília. Preciso falar com o senhor sobre algo que aconteceu hoje. É importante. O tempo parecia congelado enquanto eu observava as duas setinhas azuis aparecerem. Ele tinha lido, mas não respondeu. Fui dormir com o celular na mão e o coração apertado. No dia seguinte, acordei cedo, fui ao fórum assinar os últimos papéis da adoção e tentei manter o foco. Minha esposa estava radiante, falava sobre a chegada do nosso filho como se nada pudesse dar errado. Eu fingia bem, mas por dentro cada parte de mim gritava. Ao sair, vi que havia uma mensagem no celular. Era dele. Henrique tinha respondido. E mais do que isso, pediu para que eu ligasse para ele. Liguei na mesma hora. Ele atendeu de forma direta, como se já estivesse esperando minha ligação. Eu lembro de você. Você era o único naquela mesa que não falava mais do que devia. O que aconteceu? Contei tudo. A demissão, o processo de adoção, a forma fria como fui dispensado e a sensação de que havia algo pessoal por trás daquilo. Ele ouviu em silêncio. Quando terminei, disse apenas: "Me dá 24 horas e não fale com ninguém da empresa." Eu não sabia o que esperar, mas obedeci. Na manhã seguinte, fui surpreendido com uma ligação da sede da holding em São Paulo. O assistente de Henrique me informou que ele gostaria de me encontrar pessoalmente em um almoço privado na sexta-feira. Eu mal consegui acreditar. A empresa me demitiu na quarta. Na sexta, eu estaria almoçando com o verdadeiro dono. Mas o que eu não sabia é que aquele almoço não seria apenas um encontro, seria o início de uma reviravolta que mudaria tudo. Henrique chegou pontual. Nos sentamos em uma sala reservada. Ele não perdeu tempo. Eu investiguei o que houve. Seu chefe, o tal do Alfredo, fez movimentações internas para te demitir por motivos pessoais. O relatório que ele enviou para justificar sua saída foi manipulado. E mais, ele usou seu nome em uma proposta de investimento sem sua autorização há alguns meses. Isso pode ser configurado como fraude corporativa. Eu fiquei em choque. Enquanto eu me preocupava com a estabilidade da minha família, meu chefe estava me usando como peça num jogo sujo. Henrique continuou. O que ele não sabia é que todos os documentos relevantes da diretoria passam por mim. E quando vi seu nome envolvido em propostas que você nunca assinou, entendi que havia algo errado. Agora eu quero te fazer uma proposta. Quero que você retorne à empresa, mas não para o mesmo cargo. Fiquei em silêncio. Ele sorriu. Quero que você seja meu braço direito na reformulação da diretoria. E sim, isso inclui avaliar a permanência do Alfredo. Eu senti minhas mãos suarem. A cabeça girava. Em menos de 48 horas, fui demitido a nome cotado para a reestruturação da diretoria. Henrique me deu um prazo para pensar, mas dentro de mim, a resposta já estava formada. Naquela noite, fui buscar meu filho no abrigo. Pela primeira vez, o segurei no colo como pai. E ele dormiu em meu ombro, como se o mundo estivesse em paz. Mas eu sabia que havia uma conta a se ajustar. E essa conta seria cobrada em breve. Não por vingança, mas por justiça. Alfredo mexeu com a pessoa errada no momento mais frágil e mais poderoso da minha vida. Na segunda-feira de manhã, quando pisei novamente na sede da empresa, o ar parecia mais denso. Os funcionários me olharam com estranheza. Alguns franziram a testa, outros apenas desviaram o olhar, como se não entendessem o que eu estava fazendo. Ali, afinal, eu tinha sido demitido poucos dias antes. Entrei direto na sala de reuniões do 8º andar, onde Henrique já me aguardava. Ao seu lado, 2 diretores da holding e o advogado responsável pela governança interna. Era uma convocação oficial. Alfredo também estava presente, sentado com o semblante tenso, a perna balançando compulsivamente. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas pela forma como fui recebido, já pressentia que algo estava fora do controle dele. Henrique foi direto. Convocamos essa reunião para tratar de uma grave irregularidade administrativa que envolve decisões recentes da diretoria. Todos ficaram em silêncio. Então ele continuou. Alfredo, nos últimos meses você conduziu uma série de movimentações sem aprovação da holding,
Mais grave do que isso, você usou o nome de um ex-funcionário em relatórios falsos para sustentar propostas internas. Esse ex-funcionário, inclusive, está aqui presente. E não é mais um ex. O rosto de Alfredo empalideceu. Ele tentou falar, mas Henrique ergueu a mão. Não é sua vez de falar ainda. Então ele me convidou a relatar diante de todos os acontecimentos da semana anterior. Contei como fui demitido às vésperas da adoção do meu filho, como a demissão foi fria, repentina, sem justificativa concreta. Relatei também como descobri que meu nome havia sido usado indevidamente em documentos internos e como fui surpreendido por relatórios que nunca assinei. Cada palavra minha parecia pesar como uma tonelada dentro daquela sala. Alfredo começou a suar. Tentou se justificar. Foi um erro de interpretação. Talvez uma falha de comunicação. Henrique cortou imediatamente. Não houve falha. Nenhuma. Nós rastreamos os acessos, cruzamos os dados. Você agiu com má fé e tentou acobertar suas decisões atrás de documentos manipulados. O silêncio que se seguiu foi sufocante, até que o advogado da holding abriu uma pasta diante de Alfredo. Aqui estão os documentos que comprovam sua manipulação. Temos assinaturas digitais forjadas, e-mails enviados de contas secundárias e uma tentativa clara de ocultar rastros. Isso não é apenas quebra de confiança, é crime corporativo. Alfredo ficou sem reação. Pela primeira vez, não conseguiu se defender. Sabia que estava encurralado. Henrique então anunciou: a partir deste momento, você está oficialmente afastado da diretoria. E para evitar qualquer tentativa de obstrução ou manipulação, o setor jurídico será acionado imediatamente para tratar das medidas legais cabíveis. Alfredo tentou protestar, mas já era tarde. 2 seguranças da própria empresa entraram na sala, discretamente. Era simbólico, mas necessário. Alfredo foi convidado a se retirar, sem sequer ter acesso ao próprio computador. Era o fim de uma era marcada por autoritarismo e jogos sujos. Depois da saída dele, Henrique virou-se para mim e disse, diante de todos: a empresa deve a você muito mais do que um pedido de desculpas. Por isso, queremos que você assuma a supervisão da área de compliance e integridade corporativa. A partir de agora, você será o responsável por garantir que nada parecido volte a acontecer. Eu não sabia o que dizer. Aceitei com um nó na garganta. Não por orgulho, mas por justiça. Saí daquela sala sentindo que, pela primeira vez na vida, alguém tinha visto meu valor de verdade. Não apenas como profissional, mas como ser humano, como pai. Como alguém que, mesmo diante do pior, não perdeu a dignidade. Naquela tarde, antes de ir para casa, passei no setor de RH. Os rostos ali estavam diferentes. Pessoas que antes mal me cumprimentavam, agora me olhavam com respeito. Entreguei os documentos para a reintegração e vi na última página a atualização do meu novo cargo. Era oficial. Aquele lugar que tentou me quebrar agora precisava de mim para se reconstruir. E eu estava pronto, não por vingança, mas porque meu filho, que agora dormia no bercinho ao lado da nossa cama, merecia crescer com o pai sendo um exemplo de força, mas também de retidão. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de alívio, reconstrução e silêncio. O tipo de silêncio que só vem depois de uma tempestade muito longa. Eu me olhava no espelho todas as manhãs e custava a acreditar que estava ali. Que voltei não apenas com um novo cargo, mas com uma nova postura. Eu não era mais o mesmo homem que saiu cabisbaixo da empresa, com uma caixa nas mãos e os olhos cheios de frustração. Agora, eu estava ali para fazer diferente, para garantir que ninguém mais passasse pelo que eu passei. Minha missão era muito maior do que um cargo. Era sobre integridade, sobre exemplo, e sobre o que eu queria ensinar ao meu filho, que dormia tranquilo no quarto ao lado, todas as noites, como se o mundo fosse mesmo um lugar seguro. Mas foi num fim de tarde comum, quase um mês depois de tudo, que a vida me entregou uma última surpresa. Estava saindo do prédio da empresa quando fui abordado por uma jovem com uma prancheta na mão. Pensei que fosse alguma pesquisa, mas, ao me aproximar, percebi que ela tremia. Você é o Rafael, né? O que trabalhava com o Alfredo.
confirmei com um aceno de cabeça, ainda desconfiado. Foi então que ela desabou. Meu nome é Isabela. Eu fui estagiária no setor dele no ano passado. Eu vi o que ele fez com você. Eu vi ele rindo depois que você saiu da sala naquele dia da demissão. Ele dizia que você era um obstáculo, que estava perto demais de coisas que não deveria ver. Meu estômago virou. Ela continuou. Eu fiquei com medo de falar. Mas agora, eu precisava te dizer. Você não merecia aquilo. Obrigada por não ter se calado. Aquilo me atingiu mais forte do que qualquer promoção. Eu percebi que, mesmo sem saber, alguém estava assistindo. E que, ao não me curvar, eu tinha ensinado mais do que qualquer manual de liderança. Naquela noite, sentei com minha esposa na varanda de casa, o bebê monitor ligado ao lado, a luz da rua atravessando a cortina, e um silêncio bom preenchendo o ar. Ela me perguntou: Você se arrepende de alguma coisa? Pensei por um momento e respondi: Não. Eu precisava passar por tudo aquilo, porque se não tivesse sido daquele jeito, eu talvez nunca tivesse entendido o que realmente vale a pena, nem o tipo de homem que eu quero ser daqui para frente. E era verdade. A humilhação, a injustiça, a queda, tudo aquilo me lapidou. Não me quebrou, me moldou. No dia seguinte preparei uma carta. Não era uma carta de vingança. Era um relatório, completo, transparente, com todas as falhas de conduta da antiga diretoria, não só do Alfredo, mas de toda a cadeia que permitiu que ele se sustentasse no poder por tanto tempo. Entreguei a holding com um plano de ação, auditorias internas mais frequentes, canais seguros de denúncia, treinamentos obrigatórios sobre ética e conduta. Henrique aprovou tudo, disse que nunca tinha visto alguém assumir um cargo com tanta consciência. E foi nesse momento que percebi que minha nova função era mais do que um novo título. Era um símbolo, uma espécie de recomeço. Não só para mim, mas para a empresa inteira. Alguns meses depois, durante uma reunião com colaboradores antigos, recebi uma homenagem discreta, mas simbólica. Uma funcionária mais velha, que estava na empresa há mais de 20 anos, levantou e disse: Rafael, você devolveu dignidade para esse lugar. Eu segurei as lágrimas, porque ali, naquele momento, eu entendi que não era só sobre mim. Era sobre todos que um dia foram silenciados, sobre todas as vozes que não tiveram força para gritar, e sobre o silêncio que agora não seria mais cúmplice, mas cura. Mas o verdadeiro plot twist dessa história aconteceu meses depois, em um lugar onde eu menos esperava: o cartório. Fomos registrar oficialmente o nome do nosso filho. Ao entregar os documentos, o atendente olhou para mim e disse: Rafael, da Silva Costa? Você é o novo diretor da Empatec, né? Cara, eu vi sua história. Chegou até minha esposa. Ela trabalha com RH e usou sua história como exemplo num treinamento. Você virou referência. Eu ri. E naquele riso havia gratidão. Porque quem diria que a história de uma injustiça se transformaria numa lição? A verdade é que, se você está ouvindo isso agora e sente que a vida te virou do avesso, respira. Às vezes, é exatamente assim que ela nos coloca no caminho. Certo, porque a queda é só o intervalo. A reviravolta, essa vem logo depois.